Você sabia que o português pode ser um grande diferencial competitivo para você entrar no mercado canadense? Sabe como? Assiste esse podcast até o final que você vai descobrir. Estou aqui hoje com uma gerente RH fantástica, ela vai contar toda a experiência canadense dela, vai dar dicas. Então, assim, o mercado agora está voltando aos pouquinhos, né? A gente sabe que a economia está um pouco complicada ainda, mas agora é o momento, né? Final de fevereiro, o ano realmente começa, início de março, então ela vai dar dicas fenomenais para vocês que querem ingressar no mercado de trabalho ou querem se posicionar de uma forma diferente. Seja muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá, Pamela Claro. Olá, muito obrigada pelo convite. Sinto muito honrada de estar aqui e espero que, consiga um pouquinho da minha experiência, trazer para outros brasileiros também a oportunidade de ingressar e rápido no mercado de trabalho canadense. Show de bola. Conta pra gente então, Pamela, como começou a sua carreira? Tá, na verdade eu vim para o Canadá, eu fiz uma pós-graduação aqui num college, fiz Human Resource Management, no Centennial College. Assim que eu terminei, eu tinha aquele o pra fazer o não tinha co-op na época, mas eu já tinha 1 ano de work permit, e aí eu tentei aplicar para alguns trabalhos, na época não fazia nada de RH, mas eu já vinha com uma experiência do Brasil de RH. Mas o curso de gestão de RH, ele me deu a visão, né, de como era o RH aqui, no Canadá, né, as leis, enfim. E aí, aplicando para trabalhos, nada acontecia. Até que uma vez eu recebi uma ligação de um recrutador de uma empresa, né, terceira, não era para a empresa de fato que eu fui contratada, ela trabalhava para essa empresa e aí eles me ligaram, era uma pessoa falando em inglês, falou assim: "Olha, a gente viu seu currículo e na verdade a gente precisa de uma pessoa que fala português para dar o suporte para o Brasil". E precisamos de uma pessoa recém-formada, que tenha tanto trabalhado no mercado do RH do Brasil e que fale português, e que conheça as leis trabalhistas do RH do Canadá. Caramba, bem específico o perfil, né? Muito. E assim, me encontraram no LinkedIn, eu não apliquei para essa vaga de trabalho, eu sim, eu aplicava para diversas vagas de trabalho. Não só no LinkedIn, mas, quando ele me ligou e aí falou a empresa, eu estava num outro, né, no outro job que era de server, eu nem podia falar muito no telefone. E aí eu falei pra ele: "Posso te retornar, tal?" E aí ele quando ele me apresentou a empresa, ele falou: "Olha, inicialmente é uma vaga temporária, você vai cobrir férias de uma pessoa que está lá fazendo essa posição, inclusive era uma brasileira". Eu falei: "Tudo bem", eu precisava da tal da experiência canadense na época, né, que hoje em dia eles não estão exigindo mais, mas precisava da tal da experiência canadense, falei: "Poxa, uma oportunidade temporária, talvez essa oportunidade que eu preciso pra mostrar meu trabalho e ganhar essa experiência". Ó, vocês estão gostando dessa história? Fica aí. A gente vai voltar um pouquinho no tempo. Mas como que começou sua carreira no início, no Ah, Brasil? Que tá, não no é, Brasil. ó, até o Olha só. final. Aí já viram que o negócio é quente. No Brasil, eu fiz gestão de recursos humanos, na época que o curso tecnólogo de 2 anos começou a vir para o mercado. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, gente, não façam as contas que, né, vocês já vão descobrir a minha idade. E aí, assim que eu me formei no curso de gestão de RH, eu comecei a trabalhar na área de RH com esse curso de tecnologia, para consultorias de empresas de tecnologia. Então eu trabalhava muito, assim, empresas de TI, né, Accenture, eram empresas desse nicho. E aí eu fiz psicologia, e aí depois do curso de gestão de RH eu me formei em psicologia, porque eu queria ter mais a técnica de entrevista, né, e eu senti um pouco a falta da análise de comportamento. E aí Você fez psicologia no geral ou psicologia organizacional? eu fiz psicologia clínica, né, Ah, são 5 anos legal. de psicologia clínica, mas tive psicologia organizacional como matéria. Como eu já vinha do RH, eu não quis me focar de novo no RH, então eu quis abrir um pouco mais o meu mercado, mas acabei, me focando muito na área organizacional, né. E tanto que depois eu fiz uma pós até na Casper Libero de comunicação organizacional e relações públicas, porque eu gostava muito da área de eventos, e no Brasil a gente tem uma área muito grande que é o endomarketing, que é o RH trabalhar com eventos internos, né, então tem lá o Dia da Mulher, se celebra o Dia da Mulher, então normalmente é o RH com a área de marketing, né, da empresa, que fazem esses eventos, e eu adoro trabalhar com eventos. Então,
meio que juntei isso. Quando eu vim pra cá, eu vim pra fazer a pós em RH, porque eu nunca tinha tido uma pós no Brasil em recursos humanos. Eu tinha feito tecnólogo e tinha feito psicologia e mais a pós em relações públicas, né, e comunicação organizacional, comunicação interna, aquela gestão de crises, essas coisas. E como que surgiu essa vontade de vir para o Canadá? Assim, por que o Canadá? Você pensou em outros lugares? Eu vim para o Canadá em 2012 para fazer um intercâmbio e estudar inglês, até porque o Brasil me exigia ter o inglês, né, para você poder evoluir na carreira no Brasil. Então eu vim para cá em 2012 primeiro, para estudar inglês, aprendi inglês aqui e voltei para o Brasil para continuar na área. Porém eu sempre tive esse desejo de continuar, a minha vida fora. Aí antes de vir pro Canadá pela segunda vez, né, como imigrante dessa vez que eu vim, eu fui expatriada, porque eu tinha inglês e trabalhei para uma construtora um pouco famosa que era a OAS, Hum. pouco famosa. E aí, na OAS eu trabalhei em alguns projetos, então eu entrei pelo RH, eu entrei, trabalhei na obra do aeroporto de Guarulhos, ampliação para a Copa do Mundo. Que legal. Depois eles me transferiram para uma obra em Goiás, que era a duplicação da BR-040, que ia de Brasília a Juiz de Fora. E quando eu estava nesse projeto, eles me ligaram, na verdade eles ligaram para o meu gerente na época, pedindo autorização para me tirar desse projeto e que eles precisavam de mim em Trinidad e Tobago. No Nossa, você chegou a morar em Brasília ou não? Eu cheguei a morar em Cristalina, que é uma cidade de 70 quilômetros de Brasília. Sabe o que eu tô te perguntando? Que é engraçado, eu tô vendo a sua carreira, a gente permeia muitas coisas, porque eu vim também fazer intercâmbio em 2006, depois eu vim pra cá em 2013 de novo, eu trabalhei numa construtora. Olha aí, que muitas coisas engraçadas, e Trinidad e Tobago era uma das coisas que a consultoria que eu trabalhei tinha um projeto, eu quase fui pra lá, mas eu não fui. Coincidência, né, a gente passava se esbarrando, assim, muitas coisas. Eu acho que o destino sempre tenta, né, e de alguma forma a gente vai ia se É, encontrar esse na vida, esbarrar, né, e quando você em algum foi momento, falando, eu falei: "Caramba, que como coincidência, se você cara". passasse a Um monte de história. coisa, assim, parecida, né, em períodos normais, porque quando eu voltei pra cá, foi em 2013, né, 2014. Você estava acho que já nesse negócio. Engraçado, Eu construtora. 2014 eu tinha chego e eu estava em Goiás. 2014 eu também Eu sou de Brasília, né, você viu. Então, eu Cristalina era Cristalina, Lusiânia e depois Brasília. É. Eu ia direto pra Brasília, para o plano piloto, ficava ali nos bares do lago Paranoá. É. O Lucas que a gente estava conversando aqui, que é policial inclusive, né, que já veio aqui, inclusive se você tem interesse por policial aqui, é o episódio dele, ele é de Brasília, era do BOP de Brasília. Muito legal. Mas vamos continuar então, beleza. Aí você estava em 2014 em Goiás, estava em 2014 em Goiás, e aí, como que foi, assim, essa transição de repente para o Canadá? Você foi, a gente parou no Aí Trinidad e Tobago, aí. isso, eu recebi essa oportunidade de ser expatriada pra Trinidad. E eu achei o máximo. E eu achei o máximo, porque em Trinidad, primeiro que era inglês, mas era Caribe. Primeiro vendiam Trinidad como Caribe, mas na verdade já era América Latina, né, assim, ele não tá muito na América Central, né, já é enfim, e aí foi uma experiência única, porque o país é muito diferente, já tive ali uma questão cultural, primeiro, de sair do Brasil e ir pra uma cultura diferente. O inglês era completamente outro, porque eles falam lá um inglês um pouco mais britânico. Então o meu inglês eu fui pra lá, eu achava o meu inglês intermediário, porque eu fiquei aqui só 6 meses em 2012 pra 2013 eu fiquei só 6 meses pra aprender inglês. E meu inglês era zero quando eu vim. Então o que que aconteceu? Depois disso, eu fiquei 1 ano nesse projeto em Trinidad e Tobago. Na verdade a consultoria acabou saindo do país, porque, enfim, mudou a política, e aí eles resolveram sair do país, o projeto mudou. E aí o que que aconteceu? Eu tive que voltar para o Brasil, e aí eu falei: "Eu não quero mais ficar aqui", né. E as minhas razões, né, de sair do Brasil são como todas as outras, né, insegurança, enfim. E aí eu falei: "Não, eu vou voltar para o Canadá", porque eu já conhecia aqui, já tinha pessoas aqui, a primeira vez que eu vim eu já tinha feito amizades. E aí eu pensei: "Não, vou me focar no nesse país que eu já sei, já estava mais familiarizada, já sabia como funcionava". Então foi isso. Aí eu falei: "Vou voltar para o Canadá".
Porém, eu já vim com um plano de fazer o college, porque eu tinha uma pessoa aqui que foi uma referência muito grande para mim, uma amiga inclusive, a Aline, e ela eu quis seguir mais ou menos os passos dela, que foi fazer college. Ela falou: "Olha, vem com visto de college, né, visto de estudo, e depois que você estuda, você, tem o seu PGWP, aí você consegue trabalho", e essa é a forma que ela imigrou, e eu falei: "Bom, vou seguir os passos dela". Então eu acabei pegando a rescisão de Trinidad e Tobago, que na época eu ganhava em dólar americano, que eu peguei a rescisão desse projeto, porque como a gente era contratada por projeto, o projeto acabou, eles, né, te davam a rescisão. Eu recebi a rescisão em dólar e falei: "Bom, esse vai ser meu plano no Canadá, eu vou ter que investir esse dinheiro e pagar college", na época aluno internacional, Até hoje, né? né, uma facada. E aí quando eu cheguei aqui, eu tive que voltar pra escola de inglês, porque o meu nível para fazer RH, eles exigiam um nível de inglês mais alto, e meu inglês ainda era muito básico pro curso. Então eu tive que fazer um tal do Pathway, só que ao invés de fazer um Pathway numa escola de inglês, eu acabei fazendo o Pathway dentro do college, do Centennial. Eu basicamente fui part-time, eu fiz 2 matérias de comunicação, que era o pathway deles, e assim que você passasse nessas 2 matérias, você estava inscrito automaticamente para o curso deles, que era o curso de Human Resources Management. Ah, que legal, porque esse pé foi pelo que eu escutei, a galera fala que é meio cruel, tem que escrever páginas e páginas de redações, né, quer dizer, não, talvez não o seu, né. Não foi o Hã. meu caso, porque o meu eu fiz aulas mesmo do college, só que, algumas aulas só, 2 matérias, por exemplo, né, Hum. eu fiz um semestre, mas eu tive que fazer 2 matérias específicas, que eles falam Communication One for One, são 2 matérias específicas para comunicação para college. Entendi. Aí ensina a escrever essays, enfim. E aí eu fiz esse dentro do college, é um pouco mais caro, mas eu já tinha uma passagem automática, eu não ia precisar fazer um curso aqui, depois fazer outra prova para entrar no college, então eu já decidi fazer tudo lá mesmo. E sozinha, né, é importante, porque na maioria dos brasileiros, né, que eu chamo do golden period, quando a parte de teve uma época de imigração aí que foi fantástica, a maioria das pessoas vinham como casais, né, porque o college antigamente dava direito a PGWP, Sim. e vir sozinho é sempre um desafio, né. Muito maior. É É. claro, eu acho que o vir sozinha tem seus desafios, vir casados também tem seus outros É. desafios, mas só pelo menos em 2 um trabalha enquanto o outro estuda, É. a renda ajuda, e mentalmente também, né, pensando na saúde mental, um querendo ou não apoia ou suporta o outro. Agora vir sozinha, do nada, É. né, então É que nem você falou, tem esses desafios também, porque, por exemplo, eu tinha um grupo logo quando eu vim para o Canadá de volta, que eu morei um pouco nos Estados Unidos, mas encurtando, que dessa galera que tinha, eram 4 casais, 3 se separaram. Então tem esse desafio, o índice de divórcio aqui é é alto, eu alto, já ouvi falar principalmente de isso também. imigrantes. É. Porque a vida é completamente outra. É. Então, tem essa coisa também do apoio, né, tem o suporte, mas também tem igual a pandemia, né, que veio para juntar ou realmente separar. Mas tive seus desafios, né, e deu certo, assim, eu digo que olhando hoje para trás, o que talvez eu mudaria? Eu mudaria algumas coisas, mas eu acho que o caminho que eu segui foi um caminho certeiro, assim, não sei se eu mudaria muita coisa, eu acho que o que aconteceu tinha que acontecer. Mas eu acho sensacional, porque olha, no podcast, olha, são 208, 9 episódios até agora, grande maioria é casal, quando vem alguns homens solteiros, mas eu acho que eu conto nos dedos as mulheres que fizeram sozinha. E eu acho sensacional, esse mostra independência, força. E é muito legal. Coisa de ter uns 2 ou 3 episódios pra trás, eu falei com a Candice, ela também veio sozinha. Eu acho muito legal, porque assim, é difícil, né? Não é fácil, você sabe muito melhor que eu, né? E em questão de saúde mental também, porque o processo migratório é um processo solitário, né, enquanto igual agora, né, carnaval passou, todo mundo viu, aí você vê todo mundo se divertindo e você tá aqui no meio do frio, uma tempestade de neve e sozinha, né, por muitos carnavais eu passei aqui solo, né, e enfim, nesse frio quem que vai fazer, né, a gente não vai sair na rua no frio e Tem um bloco de carnaval de Quebec, não sei se eu você vi, eu vi, fiquei: "Nossa, queria que fosse aqui", né, Quebec tá um pouco longe, mas se fosse aqui estaríamos lá, ainda mais frio ainda que aqui, né? na rua, né. Exato.
Bom, então vamos continuar então, mas beleza, aí você fez o college, como que foi a sua experiência no college? Que você quais os desafios, que você achou? Porque uma coisa que acontece, a galera não para pra perceber, tem pessoas muito novas, né, que você vai fazer um college, galera de 19, 18 anos, e conta pra gente como que foi a sua experiência no Tá, college? o college que eu escolhi, que é o Centennial, ele tem a maior parte do seu número de imigrantes, né. E não senti as pessoas muito novas não, são pessoas que já vinham formadas, até porque o curso que eu fiz era um curso já de pós-graduação, então as pessoas que chegaram, elas já tinham alguma formação no país que elas, né, de onde elas vieram. Então era assim, uma faixa, no mínimo 25 anos, né. Se você contar aí dos cursos de graduação, normalmente vai chegar aqui com uns 25 anos. E a minha maior dificuldade foi o inglês, porque eu já passei raspando, né, assim, já entrei com o inglês, ruim, então assim, eu gravava as aulas, eu tentava usar algumas técnicas que me ajudasse, assim, a desenvolver até o inglês. Mas eu tive brasileiras que em trabalhos em grupos a gente se ajudava e, por eu ter o inglês um pouco mais fraco naquela época, me ajudaram muito, inclusive, a passar, né, porque tinha muito trabalho em grupo. Então, coisas de digitar, elas sabiam que escrever essays não era comigo, então essa parte ficava com elas e eu fazia outras partes de pesquisa. Foi isso, assim, acho que a maior dificuldade foi essa e questão de trabalho, né, porque o curso era full time. Eles falam full time, mas assim, você tem aulas de manhã, aí no Centennial era uma grade horrível, porque aí eu começava aulas de manhã, aí tinha 3 horas no meio, assim, uma aula 3 da tarde. E o Centennial era do outro lado da cidade, não valia a pena voltar para casa. Então, nesse meio tempo, ou você fazia um curso, ou você usava a academia do college, ou você fazia trabalho com as pessoas que ficavam no college. Então, assim, para conciliar trabalho e o college foi um pouco complicado. Porém, naquela época eu trabalhava com eventos, então eu trabalhava como server em eventos. Então, às vezes eu saía do college e ia trabalhar à noite nos eventos. Então tinha, assim, casamento, e aí eu servia no catering, né. E aí então era esse tipo de trabalho que eu conseguiria, né, e que eu consegui e que me manteve nesse tempo enquanto eu, estava estudando. E assim que eu me formei, eu continuei pegando shift e às vezes eu escolhia, eu falava: "Ai, que aulas que a gente tem hoje? Ai, infelizmente eu vou ter que escolher esse shift porque me pagava bem", era um, sei lá, um shift de 15 horas, me pagava super bem e deixava a aula e falava: "Gente, né, alguém me passa depois", então eu tinha um grupo com as brasileiras, falava: "Ah, me passa depois o que que eu perdi, porque eu vou ter que escolher o shift", né, então Ah, esse início de Canadá é cruel pra todo mundo, né, não tem choro, não tem vela, você tá se adaptando, desafio, você não conhece ninguém, enfim. e não tem É. mimimi, tipo, não dá pra você Uhum. falar assim: "Ai, olha, hoje eu não tô bem, eu não vou conseguir". Não, você vai ter que ir, você vai ter que estar bem. Você faz de tudo pra você estar bem, porque você depende daquilo, Uhum. né. Então, não tem aquela coisa: "Ah, vou colar um sick day", não tem, porque você depende, a gente trabalha por hora, né, você depende daquele shift. Mas eu escolhia, perdi muita aula, porque eu tive que fazer esse balanço, né, entre ir pra aula, manter o meu status, passar no college e manter financeiramente. Porque eu consegui pagar o curso com a minha rescisão, mas eu tinha que trabalhar para poder me manter, É. né. O curso estava ok, o curso estava pago, porém eu tinha que manter, né, o aluguel, né, e enfim. O seu curso era de 2 anos ou era de 1 ano? O meu curso foi de 1 ano, na verdade são 8 meses, né, são 2 semestres e cada semestre são 4 meses aqui. É, que a gente falava antigamente, que agora, enfim, não existe mais isso, mas a gente chamava de pegadinha do college de 1 ano, porque, ó, você tem um PGWP de 1 ano, mas você acabou o college, você já tem que tinha que correr para começar a trabalhar no período para poder dar 1 ano para você poder aplicar pelo Canadian Experience Class. Você Uhum. conseguiu fazer isso? Eu consegui, mas eu não apliquei pelo Express Entry. Hum. Eu apliquei pelo plano provincial, o OIMP, Ah, legal. que também tem uma categoria que é de International Student with a Job Offer. Então, o que que aconteceu? Assim que eu me formei no college, eu peguei uma parte da greve, na época teve greve, então era para eu ter me formado em dezembro de 2017, eu acabei me formando em janeiro de 2018, porque teve um mês de greve e aí o college puxou as aulas para frente. Ah, eu acho que eu lembro disso. Quer dizer, eu não fiz college aqui, mas eu lembro que na minha empresa lá, tinha uma galera que estava trabalhando mais porque estava de greve. Eu lembro E disso. eu achei ótimo, porque nesse mês da greve, no meio do semestre, eu fiz muito dinheiro, porque eu não precisava ir pra aula, então eu pegava shift. Hã. Saía de um, pegava outro, assim, eu, né,
Era um trabalho legal, trabalhar como server não foi um trabalho ruim, foi um trabalho gostoso, porque eu trabalhava primeiro com muitos brasileiros, a gente falava português o dia inteiro. E era evento, né, era evento que você fazia? Então a gente trabalhava, congressos, coffee breaks, eu trabalhava muito dentro do banco do TD, montando coffee break para entrevistas, reuniões que eles tinham, né, entrevistas em grupos, tinha que montar uma mesa de café, então, muito foi um trabalho muito gostoso, fiz muitos contatos, inclusive antes de entrar nessa empresa que eu fui contratada na área de RH, eu acabei sendo contratada dentro do catering, mas para um cliente deles, para ser assistente administrativo. Oh, que legal. Mas no começo, eles começaram me pagando como server, contratando assim: "Ah, preciso de uma server aqui, mas eu quero é a Pamela", e aí eu ia para lá. Até que ela viu que eu era muito boa no Excel, e aí eles queriam me estender uma oferta de trabalho como Event Coordinator. Hum. E foi bem na época que eu recebi essa entrevista e eu tinha passado, e aí eu tive que declinar de todos os meus shifts do evento e avisei eles, falei: "Olha, acabei de ser contratada para uma empresa para trabalhar na minha área, que é de recursos humanos, e assim, sou muito grata à oportunidade", porque se realmente eu não tivesse entrado na área de RH, eu Conta aí. talvez teria ter trabalhado com eles na área de Event Coordinator. Vamos voltar um pouquinho nesse ponto específico. Você então você ainda não tinha se formado quando você recebeu essa proposta para trabalhar nessa empresa que precisava do português? Não, eu já tinha me formado. O que que Ah. aconteceu? Eu me formei em janeiro, né, como eu falei da greve, aí acabou estendendo para janeiro. Depois que você se forma, não sei se mudou, mas eu tinha 3 meses para aplicar para o meu PGWP. Então, como eu estava cravado naquele 1 ano, eu falei: "Eu vou esperar na última semana que eu tinha para aplicar para o PGWP, porque eu estava ganhando tempo, né, eu ia ganhar 3 meses Mas até aí vale aplicar". mas você teria 1 ano lá para conseguir? É porque 1 ano Aí do de pre é. é 1 ano depois que você consegue o PGWP, depois que você aplica. Ah, tá, tá, entendi. Mas eu tinha 3 meses para aplicar depois que você se formasse, né, então eu esperei esses 3 meses, quer dizer, não esperei dar 3 meses, né, um pouquinho, 2 meses e meio, eu falei: "Agora é hora de aplicar". E aí eu apliquei e demorou um pouco, né, então eu apliquei em março e essa vaga apareceu para mim quando eles me ligaram, foi comecinho de maio, e eu já tinha aplicado para o PGWP, só que eu não tinha recebido ainda a aprovação, não tinha chego o work permit em casa. E eu fui para essa entrevista. Só que eu já sabia que durante esse período quando você aplica, se você já recebeu uma job offer, você já poderia começar a trabalhar até que, você recebesse o work permit mesmo, oficial. E foi exatamente o que aconteceu, porque eles me chamaram para entrevista no comecinho de maio, eu estava até num shift em Mississauga, e aí eu não podia atender o celular, então eu até comprei um Apple Watch, porque eu estava aplicando para trabalhos e o trabalho de server não me deixava usar o celular, eu não queria perder nenhuma entrevista. Então quando me ligava eu aceitava aqui e falava: "Só um momento", aí eu ia para o banheiro e atendia o celular, porque eu sabia que era entrevistas, né. Então eu estava lá aplicando, então eu tive que, sabe, Tó estratégia do grego, né. você aprende algumas estratégias, né, pra você não perder nenhuma ligação. E aí, foi exatamente o que aconteceu, quando eles me ligaram, eu atendi ele aqui no relógio, eu falei: Só um momento", e fui no banheiro, e aí peguei realmente a ligação, retornei, porque aqui eu não conseguia transferir a ligação para o celular, eu nem sabia, eu estava nervosa, falei: "Ai, can I call you back?", né, e aí eu voltei, fui no banheiro e liguei. E aí, foi quando ele me ofereceu, ele falou: "Olha, eu sou dessa empresa, a Thales, você conhece?" Eu falei: "Não", e realmente eu não conhecia a empresa, né. Aí ele: "Não, a empresa é enorme, fica aqui em Norfolk", eu falei: "Não, não conheço, né". Aí ele: "Ah, então é que nós estamos precisando de uma pessoa que fale português, tal", eu falei: mas é uma vaga temporária, tudo bem pra você?" Eu falei: "Tudo". Isso e você só se aplicou e tinha um LinkedIn, foi isso? Não, eu não apliquei, ele me achou no Ah, desculpa, é LinkedIn. verdade, eu me confundi. Eu É pra nunca não, Carolina. imagina, eu É. nunca apliquei pra essa vaga. Ele me procurou, talvez pelos requisitos da vaga, que ele precisava de alguém que falasse português, então acho que ele colocou lá idioma, ele precisava dessa pessoa que tivesse a graduação em RH e que aceitasse um trabalho Temporário. temporário. É, eu acho que esse é o além dos 2, obviamente, difícil, alguém aceitar o temporário também, legal, legal. E essa é a outra dica que eu dou, Rodrigo, porque às vezes a gente fala: "Ai, mas eu não vou deixar o certo pelo duvidoso", mas o seu certo às vezes nem é tão certo, né, porque o que eu tinha era o quê? Shifts.
Um dia ou outro, a empresa podia cancelar todos os meus shifts e falar: "Perdi o cliente", né. Então, assim, eu falei: "Ué, trocar o zero pelo nada é a mesma coisa", Uhum. né. Então me arrisquei. E aí o que que aconteceu? Eu fui, eu desmarquei ele tinha marcado a entrevista pra mim no dia seguinte, e aí eu desmarquei o shift que eu tinha, falei: "Gente, olha, me desculpa, eu vou precisar, eh, não vou poder vir, eu tenho uma entrevista", e fui nessa empresa. E nossa, quando cheguei lá, a empresa era enorme, muito assim, eu pesquisei, mas quando você vê no site, você não bota tanta fé, né, no que é a empresa, enfim. E aí, o prédio deles ficava na Dow Mills e York Mills, eles não estão mais lá, mas a empresa era em Norfolk. E quando eu cheguei, falei: "Nossa, o nome da empresa, o prédio inteiro era deles", e aí eu falei: "Gente, a empresa é gigante". Aí cheguei lá na entrevista, parece que não tinha ninguém do RH para me entrevistar, eles estavam em um evento, e aí chamaram uma pessoa, a Sophie, que era uma gerente da RH da mesma empresa que estava de visita aqui no Canadá, só que ela era do RH de Londres. Londres, UK, né, Inglaterra, não Londres, Ontário. E aí eu falei: "Não, ok". Quando ela começou a falar comigo com inglês britânico, eu meio que desmanchei, porque eu falei: "Gente, eu não vou entender nada que essa pessoa tá falando". E eu fiquei um pouco mais tranquila, pra ser sincera, eu não fiquei nem nervosa, eu falei: "Ai, quer saber, já tô aqui mesmo". Já foi. A primeira coisa que eu pensei, falei: "Ah, já tô aqui mesmo, então". Mas você sente o baque, né, eu fiz parte do meu mestrado, eu fiz parte dos Estados Unidos, parte em Londres. Quando eu cheguei lá eu falei: "Ô, opa, calma aí". Nossa, super difícil, e a É, gente tem que prestar muito atenção. Então o que que eu estava fazendo? Como eu ainda estava nessa dificuldade do inglês, né, porque querendo ou não, eu terminei o college ainda sem ter um inglês bom, fluente, né. Aprendi muita coisa, mas eu acho que o que você aprende mais do inglês é quando você sai do convívio dos brasileiros e realmente entra no mercado de trabalho, e quando você é obrigado a se virar, né. Então o que que aconteceu? Eu meio que relaxei, assim, e comecei a ler a boca dela. Só que o britânico, ele não abre a boca pra falar, né. Então eles falam assim, aí eu falei: "Gente, como é que eu vou ler, fazer a leitura labial, né?". E aí eu fiquei mais relaxada, eu falei: "Bom, já tô aqui, né, eu vou responder as perguntas pra ela". Né, foi super solícita, me fez as perguntas, qual o tamanho das empresas que eu trabalhava, quantos funcionários tinha. E aí no final da entrevista ela falou: "Ah, vem cá, eu vou te apresentar o time". Falei: "Nossa, no final da entrevista eu vou apresentar o time, né?". Aí ela começou a mostrar o andar onde era o RH, falou: "Ó, essa pessoa tá". E tinha uma única, pessoa lá trabalhando naquela época, e aí ela se apresentou pra mim, ela falou: "Ah, ela fala francês e espanhol", apresentando a outra pessoa, né. Ela fala inglês, francês e espanhol. Eu falei: "Ah, prazer, tá". Aí ela me apresentou, falou: "Ah, ela fala português". Aí eu falei: "Nossa, então quer dizer, eles estavam procurando pessoas bilíngue, né". E aí eu fui pra casa. E aí fui pra casa super feliz. Falei: "Mãe, olha, fiz a né, achei uma vaga super legal, fiz a entrevista, mas assim, não sei, porque a pessoa que me entrevistou falava inglês britânico e eu não fiquei nervosa, eu de dei você relaxa, você fala: "Ai, quer saber, já tô aqui, é. se eu passar ou não passar, tudo bem, foi uma oportunidade". Só o fato deles terem me ligado, encontrado meu currículo no LinkedIn, sem eu mesmo nem ter aplicado, já foi um ganho pra mim, tá. Acho que isso faz parte do nosso processo de imigração, de ser visto. E quando alguém liga, né, pra te entrevistar, no sentido do seu currículo, significa assim: "Poxa, alguém me viu aí", Uhum. né, então me sinto parte, né, acho que o meu currículo mostra algo importante pra eles. E aí foi que, o dia seguinte, esse recrutador que tinha me ligado, me ligou novamente. E ele falou assim: "Tá preparada?" Eu: "Preparada pra quê?" Ele falou: "Você começa dia 15". E isso foi, sei lá, dia 10, assim, e eu tinha que cancelar todos os meus shifts, porque eu tinha shifts já de eventos já para o mês inteiro, porque eu vivia disso, né. E nossa, Rodrigo, nesse dia eu liguei pra minha mãe gritando, eu falei: "Queria sair gritando na rua que eu consegui a vaga", né, e assim, foi a maior emoção. E aí eu comecei a trabalhar lá, primeiramente era um mês, depois eles estenderam por mais 2 meses, então eu ficaria 3 meses. A brasileira, na verdade, que estava trabalhando lá, voltou, né, na verdade tinham me dito que ela estava de licença por saúde, e quando ela voltou ela falou: "Não, eu estava no Brasil de férias". Ficamos as 2 brasileiras trabalhando lá,
E tinha mais uma canadense, mais essa outra que falava francês e espanhol. E aí, eu contei pra brasileira na época que eu estava ali temporária, ela tinha um contrato ela também era temporária, mas ela tinha um contrato maior, de mais, sei lá, longo, e eu só estava ali mês by mês, né, então era só por mês que eles estavam renovando o meu contrato. E aí eu falei pra ela, eu falei: "Olha, eu vou numa entrevista, mas eu vou falar pra eles aqui na empresa que eu vou fazer as minhas taxas, né, declarar", era na época de fazer taxas lá. E aí ela falou: "Não, tudo bem". E aí eu avisei a empresa, eu falei: "Olha, amanhã eu vou chegar atrasada mais tarde, que eu vou passar no meu computador". "Não, não tem problema". E na verdade eu tinha ido fazer uma entrevista. Quando eu voltei, no caminho, a brasileira me mandou uma mensagem e falou: "Olha, a fulana foi mandada embora. Mas quando você chegar aqui, finge que nada aconteceu". E era uma das canadenses que estavam lá, era uma outra que estava lá, não era que tinha me apresentado primeiro, que falava francês e espanhol. Aí eu falei: "Tudo bem", eu cheguei assustada, eu falei: "Então quer dizer, eu sou a próxima, né, não sei", porque você pensa o quê, né, mandaram a menina embora do nada, e eu ali temporária e eles renovando meu contrato mês by mês. Quando eu cheguei, a diretora do RH me chamou, ela falou: "Pamela, tudo bem? Você pode vir aqui?". Eu já fui, já peguei a caneta, né, o brasileiro a gente já Uhum. sai pegando a caneta, eu falei: "Eu vou assinar alguma coisa, né". E aí ela falou: "Olha, quero te falar que a gente teve que mandar fulana embora", ela estava lá 5 meses só, e ela era efetiva, ela era uma vaga permanente. E eu tô estendendo seu contrato por mais 2 meses. Eu falei: "Não, thank you", né, eu só fa eu era tão insegura na época, até com o meu inglês, que eu evitava falar com as pessoas, para as pessoas não descobrirem que o meu inglês era ruim, essa era a minha percepção, né. E é bem do imigrante, principalmente quando a gente chega, a gente sempre se diminui, né, a gente sempre se coloca menorzinho, assim. E com o tempo você vai ganhando uma confiança e você vai mostrando confiança e acho que você vai crescendo e isso aconteceu comigo. Por quê? Porque depois dessa posição, né, eu fiquei lá 4 meses, como temporária, e aí chamaram eu e a outra brasileira um outro dia, colocaram a gente numa sala e falaram: "Nós conseguimos as 2 vagas para efetivação de vocês", então contrataram nós 2 brasileiras, Que efetivaram o legal. nosso contrato. E aí só que nessa época, eu ainda estava no meu 1 ano só de trabalho, eu só tinha 1 ano de work permit. E aí eles começaram a me perguntar se eu tinha interesse em tirar o CHRPA, que é o Certified de RH, né. Que aqui não é obrigatório, né, mas é bom você ter, principalmente. Eles adoram a sopinha de letrinha, né, eu sei isso. E eles adoram a gente também pagar um membership. É. Eu tenho que pagar um membership. Nem me fala que eu tenho que renovar o meu PMP esse ano, Ah que lá. tristeza. É tipo isso mesmo, o CHRPA é a mesma coisa. Hum. Mas eu falo assim: "Ah, por que que você não tira o CHRPA?". "Porque eu fiz o college aqui, mas se alguém quiser entrar no mercado de trabalho de RH e só tem a formação do Brasil e já está aqui, tirar o CHRPA é uma boa, né, de prestar a prova, eles conseguem prestar a prova e passar, né, ou tem que estudar as 8 matérias igual do college, que o college basicamente é o preparatório para a prova. É. Ou você estuda por conta e faz a prova sozinho, né. Então eu digo, se você não tem a educação canadense, faça a certificação do CHRPA que ajuda a entrar no mercado de trabalho. E aí, foi o que eu falei pra ela, eu falei: "Olha, eu não vou me dedicar a essa prova agora, porque eu tenho que conseguir meu PR primeiro". Aí ela: "Ah, é? Mas o que você precisa pra conseguir seu PR?". Olha, eu tô surpreso, normalmente o canadense fala: "O que que é piar?" Que o canadense não sabe, né, o que é. Mas o interessante é que essa empresa, por ser uma multinacional francesa, tinha Ah, muito já imigrante. sabia. E a minha gerente, a diretora que tinha me estendido a vaga, ela era indiana. E a minha gerente, ela era da Grécia, mas ela cresceu aqui no Canadá. Mas a família, ela veio pra cá muito nova e a família dela era grega, então também imigrante. Então ela sabe, ela casou com um imigrante de português, né, então ela sabia até algumas palavras em português, então eu acho que a gente tinha muita conexão também, e eu acho que isso ajuda. Então quando ela chegou pra mim perguntando do meu CHRPA, eu falei pra ela, eu falei: "Olha, eu não vou me dedicar à prova agora, porque eu tenho que correr atrás do meu PR". E aí ela perguntou: "Mas o que você precisa para pegar o PR?". Eu falei: "Olha, eu na verdade tenho 2 opções. Eu posso estudar com a minha prova de inglês, né, e tentar o Express Entry, que é um pool", aí tive que explicar isso para ela do Express Entry, ou tem um outro programa que se eu tenho uma job offer na minha carreira que eu estudei, se a empresa puder preencher para mim o papel,
eu consigo aplicar via provincial. Ela falou: "Ah, traz os papéis, a gente nunca sponsorou ninguém, mas traz os papéis e eu dou pro advogado da empresa que faz coisas migratórias, né", porque eles transferiam muito funcionário entre Canadá e Estados Unidos, traziam muitos brasileiros também, e eles também mandavam muito canadense para fora. Então, eles tinham um departamento de imigração só para fazer vistos, PRs, essas coisas. E na época, hoje mudou um pouco, eu não vou entrar, mas na época era tão barato, era tão fácil pra empresa fazer isso, a fila era tranquila, se era uma coisa mais ou menos certa. Depois eu vi que agora mudou a coisa, não vou me atrever a mexer no que tá agora, mas antigamente elas não faziam porque não sabiam como que era, né. E muitas empresas também acham que é difícil, não querem se envolver, porque dependendo da vaga, eu sei que na época, por exemplo, uma LMAE, né, você tem que provar para o governo canadense que não existe nenhum canadense qualificado, que aí já é um pouco mais difícil. Mas nesse caso não era só preencher um papel, eles não precisavam pagar nada, eles iam preencher a documentação para mim. Claro, eles pedem algumas coisas fiscais, assim, É, tem que ter tinha que faturar $5 milhões, tinha que ter cinco pelo isso. menos cidadãos ou É. PRs na folha. Exato, tinha alguns requisitos, aí não podia ser uma empresa pequena, É, tinha que ter alguns é. requisitos. E aí ela falou: "Me traz esse papel, eu vou falar com o advogado e a gente vê", eu falei: "Tudo bem". Eu levei o papel pra ela, e aí ela falou: "Olha, eu conversei com o advogado e ele falou que sim, que dá pra gente fazer, então, vou preencher o papel pra você". Eu falei: "Ah, ótimo, obrigada", né, enfim. E aí então eu dei a entrada no meu OIMP sozinha, eu mesmo paguei, porque ela falou que a empresa eu já sabia que a empresa não ia me sponsorar, então eu falei: "Eu vou entrar". Coloquei lá no Era $1.000, não era que a taxa era mil uma e coisa assim? É. quinhentos, 1.500, e aí eu paguei e coloquei lá o meu pool, e só que ela teve que assinar e eu ia receber, se eu recebesse a invitation, eu ia receber, a minha chefe ia receber também. E aí um dia eu tô trabalhando lá, de manhã, ela falou: "Pô, você já abriu o seu e-mail? Seu, personal e-mail?" Eu falei: "Não". Ela falou: "Então abre". Aí eu abri, aí estava lá o INPE, né. "Congratulations, a província de Ontário tá te convidando, né, para aplicar para o CPR". E aí depois disso, né, da aplicação do INPE, você precisa aplicar para o federal. Aí você E vai aí pela você Express Entry. é tipo um Express Entry, mas Tem que você ter o convite da província, antes dava 600 pontos, não era? mas não foi por isso, ele continuou fazendo pelo federal via papel, na Ah, época. tá. Só que assim, demorou muito. Depois que eu recebi o convite, foi em 2019, no finalzinho de 19 ele aplicou, aí o que que aconteceu, ela pegou e falou assim: "Ah, você conseguiu um invitation, deixa eu ver com o Kevin", né, que era o advogado na época, "o que que precisa?". Eu falei: "Tudo bem". Aí ela voltou, ela falou: "Olha, a gente tem um valor em aberto com ele, ao invés dele devolver, eu pedi para ele fazer seu processo, então a empresa vai pagar tudo para você, o restante". Então assim, né, eu falei: "Gente", aí muitas pessoas também vieram julgar, né, falando assim: "Ai, mas, né, que sorte a sua". Gente, não é sorte, Nossa. né. Ninguém ia sponsorar um funcionário que não era bom, ou que não agregasse algo para a empresa. O Felipe, que foi meu primeiro co-host aqui no podcast, ele tinha uma frase que eu achei bem legal, que ele fala que sorte é capacidade junto com oportunidade. Não adianta você ter sorte se você não estava pronto, entendeu? Não, Exato. não é isso. Uhum. E não adianta você só ter a oportunidade, também você não se mostrar para manter aquilo, né. Então, o que aconteceu foi isso, aí, eles aplicaram, eu fui receber, na verdade, a aprovação do meu PR em 2021, em Mas eu acho que teve fevereiro. fatores de pandemia aí no meio do, Foi, né. porque também a minha aplicação foi via papel, foi para Nova Escócia, e aí eu fiquei 3 anos, mas esse tempo eu fiquei com work permit, Sabe o né. que aconteceu? Eu posso dizer, porque eu tenho um amigo meu, eu apliquei para o meu PR em dezembro de 2019 e eu peguei ele em junho de 2020, super rápido. Um amigo meu que aplicou antes de mim, 4 meses antes, em agosto, ele caiu no limbo, foi fevereiro, março, quando começou as mudanças migratórias, ele recebeu o PR depois de 2 anos e meio, depois de mim, ele aplicou 6 meses antes. Então teve uma galera que aplicou antes, ali 2019, no meio, que deu muito problema, porque era o processo antigo, que tinha que mandar os passaportes, que carimbar. E Sim. o meu, como eu já tinha passado dessa fase, eu já entrei no Land automático, você já recebe o copiar direto. E ele não conseguiu o dele, caiu no, não, foi uma confusão. Então, O tipo meu assim, acabou sendo esse eletrônico também, porque foi que é depois da copiar, pandemia, né. que já recebe, já recebe o copiar, não tem que Uhum. fazer flag pull nem E nada. não precisa ir até a fronteira, É o né, flag tinha pull. esse daí, É, isso aí, esse é o flag desculpa. pull, É.
Aí tinha que fazer lá, então, enfim, mudaram muito, mas teve gente que caiu nesse limbo, então dele demorou 2 anos e meio. O Ele meu estava deve ter aplicando pra minha cidadania, ele não tinha recebido o PR ainda. Nossa. O que aconteceu comigo depois, meu papel deve ter ficado preso lá, porque foi via papel, não era nem sistema, porque o Expresense pelo menos é sistema, os oficiais podiam trabalhar de casa, né. Agora quem estava papel, largou o papel lá no escritório e nunca mais voltou durante a pandemia, né, então o meu papel deve ter ficado lá esse tempo. Então eu acabei recebendo o PR em 2021, e aí depois eu esperei fiquei 1 ano, meu cartão do PR nunca chegou. Fiquei 1 ano presa aqui, porque eu não conseguia sair, o cartão do PR nunca chegou. Qual que era a justificativa deles? Pedi Você abriu o e-form? abri form, ninguém sabia me dizer. Acabei indo para o Brasil, sem o cartãozinho do PR. Quando eu cheguei lá, eu pedi aquele PR colado, que é um Visa, que é uma entrada única, porque o meu PR não veio. Você pediu isso do Brasil ou você pediu Pedi no Brasil. Quando você tem que chegar lá, eu submeti meu passaporte assim que eu cheguei no Brasil, pedi é como se fosse um visto colado, só que ao invés de ser um visto, tá escrito visitor, student or work, tá escrito permanent resident. Nossa, mas que jornada sua, hein, mas que dificuldade, Não sei, tudo pra mim, a minha mãe até falava: "Pamela, foi tudo seu muito difícil". Mas hoje, olhando pra trás, eu falo: "Ué, talvez demorou o tempo que precisava". É, é. Porque o que que aconteceu? Quando cheguei no Brasil, eu tive que submeter a foto, né, o passaporte e tudo. Eu cheguei aqui, entrei no Canadá no comecinho de 2022. O meu PR, o cartãozinho chegou com a foto que eu mandei no Brasil. Eu acho que eles perderam a minha foto. Porque a foto que eu submeti no Brasil pra ter esse PR no meu passaporte, né, que é tipo um visto pra eu voltar, que era um um PR rápido, tinha um nome, agora eu esqueci. Eles fizeram o meu cartãozinho do PR com a foto que eu mandei no Brasil. Então, isso é uma coisa que eu falo, já falei várias vezes aqui, imigração é um trabalho de graça pra vocês, pra resolver esses problemas. Porque se era uma foto, por que que vocês não avisaram pra ela: "Gente, eu preciso de uma foto nova". Agora você atrasa a vida da pessoa em 1 ano, porque vocês não conseguem mandar um e-mail pedindo uma foto. É umas coisas que, na boa, Tem coisas aqui que é frustrante, uma coisa simples e que, enfim, não parece que não pensam no outro, né. falta humanidade, assim, o Canadá é tão Humanidade. preocupado, mas isso é uma falta total de pra não dizer respeito gigantesco. Entendeu? E nem multam. Teve uma época que a gente estava conversando com algumas pessoas que tiveram seguro-desemprego também, é um negócio que é importante, a pessoa foi demitida, precisa de seguro-desemprego. E o governo estava demorando 6, 7 semanas para começar a pagar. Isso é desumano, a pessoa já perdeu o emprego, ela precisa de dinheiro. E aí depois, ele vai ficar nessa? Vai pedir um pedido de desculpa só? E aí? É, concordo. Tem coisas assim que foge do nosso controle, né, mas, Você nem poxa, sabia o que estava acontecendo, como que você ia fazer? e eu estava indignada, porque todo mundo conseguiu o PR depois de mim, e já tinha um cartão, e o meu cartão nunca chegou. Isso é E a eu coisa que paguei e nunca chegou. Isso é a coisa que mais me irrita, é a falta de critério, a falta de coisa. Entendeu? A maior coisa que aconteceu na minha cidadania, eu demorei 11 meses, a minha esposa foi 5 meses pra ser a cidadania Foi dela. 4. Aí, ó, o meu foi 11 meses, entendeu? Então, tipo, qual é o critério? Não O que tem que jeito. eles fazem, entendeu? Eu Como acho que que é a é? sorte que cai no oficial, depende do oficial que cai, quem trabalha melhor, não sei. É, enfim, mas enfim, aí você resolveu, né, vamos lá, você resolveu, Sim. tu pegou o PA, depois você continuou na empresa, Uhum. enfim, isso Sim. foi em 2022, né? Isso, 2022. E aí veio a pandemia, continuei trabalhando nessa Hum. empresa, a pandemia veio em 2000. 22, março de 2020. Já estava trabalhando de Do casa nessa época, então com meu PR, tudo, estava trabalhando de casa. A primeira vez que eu fui para o Brasil foi em 2022, já estava no meio da pandemia ainda. Estava perto do final, né, ainda acabou, 2023 tinha um pouquinho, vai. É, As regras até do no aqui no desculpa, 2000 e novembro de 2022, acho que foi ali que começaram a afrouxar, quer dizer, já começaram a afrouxar, mas ali eu acho que pode-se dizer que foi mesmo, mas 2022 rolou bastante ainda, né. eu fui pro Brasil, pro 2022, 2022 pra 23. Fui passar o Natal e o Ano Novo no Brasil. E foi aí que eu fiz essa aplicação. Quando eu voltei, fiquei mais 1 ano nesse trabalho. 1 ano não, não, desculpa, tô tentando lembrar as datas. Eu estava sem o cartão do PR, mas nesse mesmo ano que eu estava sem o PR, que foi 2021, sem o cartão, eu recebi uma oferta de trabalho interno, na verdade, para trabalhar, pra empresa que eu trabalho, mas num outro grupo.
E esse grupo fica em Burlington. E era uma vaga de gerente de RH. E a vaga era para... Eu não ia ter time, eu trabalho sozinha, mas eu gerencio toda a área de RH dessa fábrica. A gente tem 150 pessoas. E eu estava cansada de fazer o que eu fazia nesse outro departamento, que eu era tipo share services, era um call center de RH. Então tudo que a empresa, tudo que qualquer funcionário precisava das 7 unidades da empresa que tem no Canadá, caía para nós. Então você tinha um e-mail lá onde você recebia os pedidos. Eu preciso de uma job offer, né? Preciso de uma cópia da minha job description, quero uma letter of employment. Então era esse departamento que fazia. Na minha empresa chama Ask HR, esse tipo de coisa. Ah, Tem e-mail pra esse tipo de coisa. Esse departamento chamava First Point, que é o primeiro contato, né? HR. E aí eu já estava 3 anos e meio nesse departamento, assim, eu já não aguentava mais. Eu já respondia, às vezes, os e-mails automáticos, sabe. E eles tinham a gente tinha uma plataforma onde tinham templates. Ah. Então a pessoa quer isso, eu já só selecionava o template e já mandava. Então Mas ficou a muito robô. Mas a outra empresa, quando você saiu, foi de boa, porque te sponsoraram e tal, ou teve alguma resistência ou Então, foi tranquilo? eu conversei com a minha chefe, porque é uma vaga interna, né, era uma empresa do grupo, Ah. também é o mesmo nome, só que eu trabalhava no corporativo, e aí eu ia ser um ponto focal de uma empresa do grupo. Entendi. Era outro público. Você não saiu da empresa então, Não, né? continuo na mesma É. empresa. São 7 anos que eu já estou lá, acho que esse ano acontece, são 7 anos. E eu apliquei para essa vaga, só que eu falei assim para ela: "Eu tenho 3 anos de experiência na empresa e mais a minha experiência no Brasil, que vale". As pessoas falam que não vale essa experiência no Brasil, mas vale. Se for da área, vale muito, né, até porque o Canadá é muito multicultural, então se você tem essa experiência de ter trabalhado em outros países, eu também vejo que ajuda bastante, né. E sempre coloquem o português no currículo, porque muita gente fala: "Ai, não vou colocar que eu falo português porque aparenta, né, já sabem da onde eu sou, ou eu sou de Portugal ou eu sou brasileira, ou de algum país da África, né, que a gente sabe que falam português". Mas é importante, às vezes é aquele skill, né, que você tem e que a empresa precisa. Então eu sempre falo para todo mundo: "Você fala um segundo idioma, põe esse segundo idioma". E é interessante que, eu participei de vários fóruns, de trabalho do governo, né, quando o governo treina os first comers, né, para entrar no mercado de trabalho, e eles falam: "Não coloque seu idioma de casa", e eu falo: "Não coloque". Caramba, eles falam isso? Eles falam para você só deixar inglês. Ó, 2 coisas, pessoal, fica aí que ela vai dar dicas essenciais que você vai ter que colocar no seu resumê. Mas vamos entrar uma coisa boa. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica relacionada a essas empresas do governo que ajudam a First Chrome, porque eu participei de um. Eu acho que eles são muito defasados. Tá aí mais uma prova. Você só me deu mais uma ferramenta para ver que eles pararam no tempo. Como assim? Eu não vejo sentido nenhum em fazer isso. É, porque eles acham que a pessoa só precisa falar inglês para trabalhar aqui, mas não, a gente tem outras empresas que francesas, né, ou espanholas, elas precisam. E a diversity também. Eles querem. Tem empresa que tem meta. Eu trabalhava numa empresa que precisava, tinha uma meta, 5% das empresas, toda empresa, não podia ser canadense. E aí? Como assim? Tá podendo perder uma oportunidade de negócio? Sim. E oportunidade de transferência também, porque aqui tem muita empresa, multinacional também que pega, né, sabe que você fala esse idioma, nossa, você pode viajar para o Brasil. Isso aconteceu comigo nessa empresa, que eles, foi por isso que eu fui para lá, né, eles estavam implantando um sistema de RH no Brasil e precisava de alguém que traduzisse os manuais e desse suporte para essas pessoas na instalação do sistema no Brasil. Claro, na empresa no Brasil todo mundo tinha que falar inglês, né, era um requisito da empresa multinacional no Brasil de falar inglês. Só que nada como você falar com alguém do Brasil aqui, pede ajuda, fala no seu idioma, é mais fácil para você treinar as pessoas no próprio idioma delas, mesmo eu estando aqui, eu compartilhava o meu Teams, então treinava as pessoas lá no sistema. Então assim, é muito é muito necessário. E eu falo, se eu não tivesse colocado o meu primeiro idioma, que é o português, no meu currículo, talvez essa empresa nunca teria me ligado. Verdade. Com certeza. Então assim, coloquem sim: "Ah, falo 3 idiomas", coloquem todos os idiomas que você fala, isso pode ser um diferencial nas entrevistas, né, entre um candidato e outro, aí ele vai falar: eu prefiro a pessoa falar 3 idiomas, porque ela vai me ajudar em outros manuais, ela, né, pode, enfim, ajudar em outras questões do que uma pessoa que fala só o inglês". É.
E agora, você mudou de cargo nessa empresa? Depois desses e dos templates que você estava fazendo? Qual que é a sua passão agora? Agora eu sou gerente de RH, e eu gerencio todas as etapas do RH. Eu acompanho o recrutamento. A gente tem um departamento de recrutamento, e aí eu acompanho para ter certeza que está sendo fair, né, assim, que eles estão, eh, selecionando os candidatos da mesma forma, entrevistando todos têm que passar pelo mesmo processo, principalmente quando é vaga interna. Então, se o candidato se a gente tem uma pessoa interna na empresa, que é um temporário, e ele quer aplicar para aquela vaga para ser um efetivo, né, para uma vaga permanente. O sistema não mostra que ele é temporário, porque ele aplica como uma pessoa de fora, né, ele é uma pessoa que está trabalhando com ele é um terceiro, está trabalhando com uma outra empresa, então não mostra que ele é um candidato interno. Então eu vou lá e eu olho os candidatos, assim, a lista, né, tenho certeza de que todos, que aplicaram estão sendo entrevistados, e essa parte do recrutamento que eu me envolvo. E às vezes a gente tem uma demanda alta, porque o que a empresa faz hoje, essa área da empresa que eu estou é banco. Então a gente imprime e personaliza cartões de crédito dos bancos. Ó, pessoal, presta atenção. A gente RH vai começar a hora agora que eu vou metralhar ela de várias perguntas que vocês sempre quiseram fazer para o gerente de RH. Talvez eu vou fazer uma de recrutamento, talvez ela não seja o que exatamente que ela está fazendo, mas é agora. Presta atenção, fica aí que agora eu vou começar. Eu sei que vocês queriam muito fazer essas perguntas, então vamos lá. Primeiro, para eu poder começar a fazer essas perguntas, explica um pouquinho o que que a sua empresa faz. Aí eu vou direcionar essas perguntas no do conversa. Bom, a minha empresa é um grupo, ela chama Thales, e ela trabalha em diversas frentes, mas a frente que eu trabalho é a parte de banco. Então, nós somos uma fábrica onde nós personalizamos os cartões de crédito de alguns bancos, canadenses, e aí a gente manda, tem a área de shipping, que a gente coloca o cartão com aqueles papéis dobrados dentro do envelope e manda para o cliente final, que é vocês que trabalham no banco, né, com aquele banco. Pode ser, sei lá, em qualquer banco canadense, quando você recebe o cartão em casa, se você olhar na tarjeta, em cima da tarjeta tem o nome da empresa que eu trabalho, porque ela foi impresso, o cartão foi impresso, colocado o nome, né, da pessoa, o chip com os dados daquela pessoa, e a gente manda direto para casa dela, via Canada Post, né. Mas cada banco tem um formato diferente, né, uma coisa diferente. Sim, e aí Vocês personalizam isso por banco. por banco. Tá, então vamos lá, vamos às perguntas de recrutamento, que agora são as coisas que mais estão acontecendo. Vocês usam ATS lá para recrutar? Usam. É. Como que é feita essa parametrização do ATS? Porque o que está acontecendo? Muitas pessoas estão reclamando que elas nunca são chamadas para vaga nenhuma por aplicação online. A aplicação online é um diferencial ou vocês tentem recrutar mais por indicação dos funcionários de vocês? Tá, duas coisas. Indicação é sempre bom, mas depende da função. Tem funções que é muito difícil a gente trazer, funções mais específicas, por exemplo, área de tecnologia vai para o eletrônico. Cargos mais específicos e que exige formação acadêmica, vai para o eletrônico, vai fazer aplicação eletrônica. Quando eu contrato operador de máquina, meu machine operator, a minha pessoa de logística, que é um trabalho braçal e que é um trabalho que não exige tanta qualificação, a gente tenta buscar no mercado com agências, mas tem alguns requisitos que às vezes eliminam, por exemplo, a distância, porque a empresa é em Burlington, os horários de trabalho. Então a gente, nesse caso, e a gente tem uma certa urgência, nesse caso a gente pega bastante indicações. Entendi. Porque assim, a parametrização do ATS, o que a gente está vendo, né? Eu conversei com algumas mudanças, a gente conversa com recrutadores também, que as pessoas estão com uma certa frequência pegando a job description, jogando na inteligência artificial, fazendo esse match. Eu quero saber como que o ATS provavelmente deve ter evoluído, deve estar com a inteligência artificial. Então acaba que é uma briga assim. E como que você faz? Assim, qual que é a sua indicação? Pô, a pessoa viu, tem uma vaga, porque várias vezes eu já vi pessoas, eu já fui mentor, né? Eu sou mentor de carreira, ainda tô só dando tempo lá no TNPM, mas enfim, tô período sabático lá, mas eu orientei. Como que a pessoa faz para conseguir passar pelo ATS? Se ela não conhece ninguém, porque eu vejo várias pessoas com uma aderência absurda na vaga e não conseguem passar no ATS.
Tá, primeiro, primeira dica que eu dou é: não use o currículo do Canva. Muita gente usa, ai, acha lindo a estrutura, por A de exemplo, do imagem, de Canva. ideia, não, mas aí o ITS Sim, já o limpa na ETS hora, não né. vai É. ler se você usa qualquer coisa de imagem. Então, assim, tentem não usar isso, façam o mesmo currículo no Word. Às vezes não mandem PDF. Segue exatamente, às vezes, a forma que a empresa solicita. Tem empresa que fala: "Por favor, mande seu currículo em Word", a pessoa vai lá, nem lê e manda em PDF. O sistema não vai ler. E se eles exigem, é porque tem uma razão por trás. Ou porque eles não abrem, porque eles não usam aquele software, ou tem alguma razão. Então seguem a indicação na vaga mesmo que a empresa coloca. Sim, eu acho que o uso do ChatGPT, né, e dos IAs tem ajudado as pessoas, mas não fiquem só nisso. Focar em palavras-chaves, acho que dá para você usar o ChatGPT ou os IAs para corrigir inglês, corrigir gramática, mas o mais certo é você usar as palavras-chaves que estão na job description, ser o mais sucinto possível. Tem aquela dica da gente colocar o que fez no passado, tem a questão dos verbos, né. Então, é isso, assim. Tem acho que o network é uma outra coisa que vai ajudar muito. Agora tem uma coisa que me deixa um pouco bem incomodada no recrutamento no Canadá, e isso mudou agora em Ontário. Eh, Tem vagas que eles abrem já com candidato em mente. E aí vem aquele monte de gente aplicando e cria uma esperança daquela vaga, né, gera uma expectativa em todos os candidatos que aplicaram, mas a vaga já foi postada, porque eles têm que deixar postado no mercado por 5 dias. Ah. E aí traz alguém que já está interno, que era um contingent worker que eles falam, né, que é um temporário, e isso agora em Ontário mudou. Então eles não podem mais, quando eles abrirem uma vaga que já tem uma pessoa marcada, eles têm que indicar na vaga, na descrição da vaga que já tem uma pessoa para eliminar essa chance das pessoas ficarem: "Ah, mas eu apliquei e não recebi nenhum retorno", então tem algumas coisas que eles mudaram, agora começou em janeiro desse ano. Ó, eu acho isso muito legal, porque uma vez eu conversei com uma gerente do TD, gerente de RH também, de recrutamento, e ela falou que as vagas sêniores que tinha no TD esquece porque o TD, ele quer capacitar os gerentes dele para as vagas sêniores, então dificilmente ele vai contratar alguém sênior do mercado. Só que ela, por motivo de compliance da empresa, tem que botar lá, só que difícil ela falou: "Cara, não coloca". E isso é muito injusto, né, então você pensa que tem a vaga, não existe, né, É, não que a faz muito vaga já tem sentido. um candidato marcado. É, ou já tem esses candidatos que vão competir internamente para aquela vaga, ou de repente ela falou: "Pô, a gente coloca lá, porque vai que ninguém conseguiu, a gente precisa daquele gerente lá no período, vai que ninguém atendia as expectativas, vai ser o último recurso ali também", enfim, eu não sei, cada empresa tem estratégia, mas é bom saber disso, que agora eles não podem mais fazer isso e realmente estão colocando, que tem vagas que não existem também, enfim, interessante. Inclusive, não sei se alguém está acompanhando, mas não podem mais exigir experiência canadense, e as vagas têm que eles têm que colocar o salário, na vaga, né, tem que colocar o salary range, na verdade, o mínimo, o máximo das vagas, tem um critério, na verdade, que vagas acima de 250.000 o ano não colocam, né, mas a gente também, né, que vaga é essa, né? Mas eu achei legal que eles estão monitorando isso, eu acho que isso dá mais chance até e a gente administra nossas expectativas, né. É, mas eu vejo que a competição eu senti uma diferença no mercado, é porque eu até lembro, assim, o mercado tá bem ruim, né, na forma geral, mas os últimos normalmente eu sempre recebo contato de recrutador, e nos últimos 6 meses não, eu achei isso estranho. E já nesse início de ano já tenho recebido toda semana. Eu falei: "Ó, voltou o que era antes", né, porque não sei se voltou, tá voltando, eu senti uma melhora aí de mercado, não sei se você percebeu isso, não sei se sua empresa tá contratando mais. É, eu ia te falar isso, assim, Rodrigo, o que que eu acho, vaga sempre teve. O que nós estávamos o que estava acontecendo antes era que eram muita gente, né, porque a pessoa que vinha com o marido, né, ela ia para o college, o marido ia trabalhar, ele competia com as outras pessoas também que estavam aqui. Então, assim, por um lado, para as pessoas que estão aqui, essa eliminação dessa, né, os cortes que tiveram migratórios, por um lado ajuda os brasileiros e os imigrantes que estão aqui agora, né, porque Nunca tem pensei menos nisso. competição. É verdade. A gente compete menos com as pessoas que têm um Open Work Permit, por exemplo.
É muito verdade que você falou, não sei se você sabe, eu acabei de fazer uma matéria lá pro Canada News, né, que é o nosso novo quadro lá dentro do YouTube, aqui do YouTube, inclusive, se você não viu, assista, que falam isso, que tem nos últimos nesse ano, 2 milhões de vistos vão expirar de estudantes e eles vão ter que sair, como é que fazer? Porque a opção é fazer o francês e dessa galera, vamos ser realistas, tipo assim, vai que 500.000 conseguir, é 1,5 milhão que vai pra fora, vai ter que ir embora, é 2,5 milhões menos na competição. Uhum, exato. E aí vai ter que alguém vai ter que suprir essa vaga, e essa demanda tá onde? Essa demanda tá aqui, são as pessoas que têm PR, são as pessoas que estão aqui e estão no mercado procurando oportunidade. Então assim, eu vejo o mercado atual como a pandemia, por exemplo, que ajudou muitas pessoas, ferrou muitas pessoas, né, em questão, claro, eu não tô falando de saúde, Isso eu tô falando profissional, maybe. profissional, né. Algumas pessoas se reinventaram e hoje fazem muito dinheiro e foi graças à pandemia que ela saiu da zona de conforto e, né. Mas eu vejo a crise de agora sim, eu acho que tem uma crise, mas também tem um mercado. O mercado tá aí, o mercado sempre teve. O que vai facilitar é a diminuição da concorrência. Então eu acho que a gente tem que ser estratégico, montar um currículo estratégico e tem que ser certeiro, sabe? Aplicar para vagas certeiras. E eu acho que o que o Ontário fez, porque na verdade essa lei nova de algumas coisas do post, se tiver ATS eles têm que avisar no post, agora eles têm que Olha, mas só tô vendo coisa boa. você tem uma lista, eu devia ter trazido na verdade, tem uma lista de critérios aí agora que começou em janeiro desse ano. Então, algumas coisas eles têm que comunicar como que nessa vaga a empresa faz o recrutamento via sistema, então ele tem que avisar na vaga. Que legal. Eu não sei se entra na sua se é a área que a gente vai conversar também, que você montou uma empresa, né, um curso, você tá montando um curso para ajudar. Vamos conversar sobre isso, mas eu tenho uma pergunta já pensando no seu curso. Você traça uma estratégia que, por exemplo, algumas pessoas me perguntam, e eu realmente, que eu falei, a gente tenta ajudar, mas eu não sou profissional de RH, né, então, é por isso que eu gosto de conversar bastante. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com full time, até que ponto vale ela receber um contrato, por exemplo, de 1 ano? Você acha que vale a pena essa transição ou depende muito, muito específico? Que coisa, que aspectos, que critérios ela tem que analisar para ver se ela faz essa transição, se não faz? Depende da vaga que ela busca. Eu acho que se é um caso de uma transição de carreira, vale a pena mudar. Por exemplo, vamos supor que eu estou numa vaga que eu não gosto do que eu faço, mas surgiu uma vaga temporária de 1 ano. Essa vaga ela pode virar uma vaga efetiva. E se é uma vaga de 1 ano, você vai ter 1 ano para demonstrar, para fazer contato, fazer network dentro dessa empresa, né. Então, assim, se é uma transição de carreira, você está num trabalho que você não gosta, mesmo sendo uma vaga permanente, vale arriscar? Vale, você tem 1 ano para fazer contato, você vai ter 1 ano de experiência na vaga que você busca, então eu falaria que sim, vale sim. Se a vaga virar permanente ou não, o máximo que vai acontecer é você sair com uma experiência de 1 ano, pelo menos, na área que você quer. A chance de você depois migrar e continuar na área que você busca é muito grande, porque você já tem a experiência e já fez o contato, né, alguém e outras pessoas que trabalham com você podem sair dali para uma outra empresa e te chamar. Então por isso que o network também é importante. E se a gente vai arriscar, a gente vai esperar sempre o momento ideal, a gente não vai sair do lugar, né, porque você vai falar: "Não, mas agora eu vou ter 2 anos de empresa". E aí você continua, às vezes, fazendo um negócio que você não gosta, com medo de arriscar da vaga que ali no momento ela é temporária. Mas até passar 1 ano, essa vaga alguém pode sair de licença maternidade, essa vaga pode ser estendida, alguém pode sair nesse meio tempo. Então, assim, vale a pena mudar? Se for uma transição de carreira, vale. Não. E esse tipo de informação você passa no seu curso? Fala um pouquinho do curso que você criou para o pessoal entender. É uma estratégia para entrar no mercado mesmo de trabalho. Por que que eu decidi fazer esse curso? Porque eu tive dificuldade de entender o porquê que ninguém me chamava para as entrevistas. Claro, essa empresa que me contratou foi um achado, que me encontrou no LinkedIn, mas eu dormia até aplicando para trabalho e eu não sabia o que que eu estava errando. Por quê? Porque na época não existia alguém que me falasse que existia um modelo de currículo canadense. Esse podcast eu falo, pessoal, só existe porque eu errei muito. Se eu tivesse acertado, não existiria. Então eu errei muito, mesmo com experiência, começar nos Estados Unidos, enfim, depois muita coisa só existe porque eu errei. E se não existisse, porque justamente eu quero mostrar para as pessoas como que elas conseguiram entrar no mercado, como que elas fazem, o que que elas fizeram de várias áreas diferentes, mas continua.
E outra, esses erros que a gente teve na nossa carreira só engrandeceu, né. Talvez eu também não estivesse criando esse curso hoje se eu não tivesse passado por isso, né. Então porque eu tô criando um curso na Hotmart, na plataforma da Hotmart, até para preparar pessoas que estão no Brasil e que querem vir trabalhar no Canadá, querem conseguir um trabalho de lá já, porque como agora o processo de migratório foi um pouco mais difícil, se eles quiserem imigrar de lá, já sabe como é um currículo canadense. Então, eu explico algumas regras que tem no currículo daqui, por exemplo, coisas que a gente faz muito no Brasil, que é colocar foto, colocar idade, colocar se é casado ou solteiro, se tem filhos ou não. E que isso, na verdade, é pura discriminação para o canadense, né. Então e outra, isso mostra exatamente o que você não é daqui, né. Então se você quer ser visto, você tem que fazer exatamente o que a gente não faz no currículo do Brasil, né, é colocar algumas coisas que, o currículo tem que ser no formato canadense. Então eu explico no curso, passo etapas por etapas de como montar esse currículo, depois eu ensino como se comportar nas entrevistas e preparação para as entrevistas, algumas perguntas, como se a gente identifica lá os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e as perguntas normalmente que eles fazem aqui, né, que são aquelas perguntas que você tem um problema, a solução, né, e o que que você faz, e o que que você resolveu. Então tem aí, essa parte. Então eu ensino desde a montagem do currículo, da aplicação, então eu falo sim do uso da tecnologia dos IAs, eu acho que a gente tem que usar isso ao nosso favor também, porque querendo ou não, é o AI, os HSs é o AI correndo atrás, então se os IAs se conversam, talvez vai ajudar esse match das palavras-chaves, né. E a diferença entre o currículo canadense e o currículo brasileiro, não sei, Rodrigo, se você já ouviu isso, mas o currículo brasileiro, ele vende quem é você. E o currículo canadense, ele mostra o que você entrega. Então, no Brasil, no currículo você fala: "Ah, eu sou isso, eu fiz aquilo, eu fiz o outro". Aqui no Canadá você tem que falar, eu consegui fechar a vaga no meu SLA, eu consegui contratar 100 pessoas no ano, eu melhorei sei lá, eu diminuí o custo da empresa em 50%. A empresa não quer saber o que você fez, a empresa quer saber o que que você vai me entregar. O que que você por que que eu devo te contratar, o que que você vai resolver indo pra aí. É, o que eu mais pego de currículo quando eu estava lá era isso, é o currículo por atividade do Brasil. Então, project manager, controlava o budget, controlava o tempo. Eu falei: "Sério? Todo project manager faz isso". Esse é o Óbvio. mínimo, né. Tipo assim, eu sou profissional de RH que eu fazia analisava currículo, tipo, pô, óbvio, é isso. E não é isso que eles querem ver, né. Eles querem saber o que que você entrega, né. E é algo que a gente também não está acostumado a se vender, né. E por que que a gente tem outras nacionalidades que às vezes passam na nossa frente? Porque eles sabem se vender, né. Então, no Brasil isso não, você tem que falar quem você é, o que você fez, a sua graduação. Outra coisa que me choca muito aqui é que no Brasil você tem que ser formado em alguns cursos específicos para exercer algumas funções específicas. Aqui não. Então, por exemplo, eu trabalho no RH, no Brasil eu tenho que ser formada em administração ou psicologia para trabalhar na área de RH. Mas aqui eu tenho alguém formado em história, em letras, Uhum. a outra pessoa que era formada em era alguma coisa que estuda geologia. Mas você não acha engraçado uma coisa que eu vejo, por exemplo, em empresas que eu vejo que, por exemplo, o VP, ele só tem um bacharel. E como nós somos imigrantes, eu vejo, por exemplo, cara, modéstia à parte, o meu currículo é gigantesco, entendeu. E a gente vê esses caras aí, eu vejo como é difícil para o imigrante conseguir se posicionar, porque a gente tem tanta qualificação e o cara tá lá simplesmente porque ele nasceu aqui. Ele nasceu aqui, provavelmente deve ter entrado na empresa lá com 15 anos, né, 17, ficou lá 30 anos, virou VP. E eu sinto que eles não têm essa school oriented, né, como a gente tem, né. E outra, isso vem também da questão cultural, né, porque no Brasil nós somos o quê? Nós somos o que a gente se forma. "Ah, você não fez nada, você não fez faculdade, você não é um ninguém". Aqui não, aqui ele não quis estudar porque a carreira dele não estudou e tá tudo bem, entendeu. É Existe diferente. essa cobrança cultural também. É. E tem outra coisa também que eu acho que é muito diferente, né, no Brasil a gente sabe que pra gente conseguir mais dinheiro a gente tem que subir pra cima, né, assim, tudo comprei um asno aí, tudo bem, mas quer dizer, tem que você virar gerente, diretor, a gente tem essa pegada, né, de querer.
Aqui não, tem muitos eles que, tipo, a diferença do gerente para o analista não é tão grande. Então tem muitos que prefere a carreira horizontal, né, ele vai ficar um técnico lá, não quer responsabilidade de gestão, não quer gerenciar pessoas, e tá ok. Numa empresa que eu trabalhei aqui, foi engraçado, porque eu peguei um cargo temporário de gerente lá, fui substituir, e o meu time, o que tinha menos na equipe, tinha 32 anos de empresa. Eu tô com 32, eu tô com 33, eu tô com 35 anos de empresa e eu lá, temporário para um ano. Aí eu falei: "Por que que eu vou fazer?" Óbvio que eu não vou ser um cara chato, eu vou ter um ano aqui. E só que nenhum deles, a parte que eu quero te mostrar, que nenhum deles aplicou para minha posição, porque nenhum deles queria ser gerente. Isso acontece muito aqui. Eu tenho um dos gerentes lá, eu tive que fazer agora a performance review deles, né. E aí eu sentei e falei: "Ah, pra onde você quer ir, né? Você tem alguma área específica que você, quer ser desenvolvido pra você, né, crescer ou você mudar?" "Não, eu tô bem onde eu tô." 15 anos de empresa, gerente de qualidade, quer ser gerente de qualidade, e ele falou: "Não, eu tô confortável onde eu tô e é isso." Né, então assim, eles não têm essa ambição que a gente tem de querer crescer, de querer, né, evoluir. Não, "Ah não, eu recebo onde eu tô bem, né, tipo, me deixa aqui, não me dá mais trabalho, só paga bem e eu quero só viver, pagar minhas contas e pronto, né." Mas Muito legal, diferente, cultural. fala do seu curso ali, ele já tá disponível? Quando que vai estar? Tem uma data de lançamento? Como que você vai fazer? Tem uma data de lançamento pra março, ainda não tem a data, claro, eu tenho só um mês, eu tô terminando as gravações, eu vou ter templates também de currículos, então pra facilitar, vai ter templates prontos, não tem se a pessoa não quiser comprar só o curso, a pessoa tem a possibilidade de comprar os templates de currículo e cover letter, com as dicas, já aqui você muda seu nome, aqui você faz isso, aqui. E aí tem o curso em si, que é o curso chama Estratégia do Currículo à Contratação, que vai desde como você montar o seu currículo, um currículo personalizado, né. Aqui cada vaga é um currículo personalizado. Claro, existe um template, mas você tem que mudar de acordo com a vaga que você aplica, né. E aí se a pessoa conseguir fazer o curso legal, se a pessoa não conseguir, porque não tem financeiramente para pagar o curso, pode comprar os templates e aproveitar dos templates. Assim, no meu lançamento, eu vou também disponibilizar um e-book gratuito para conhecer um pouco de mim, né, do meu trabalho e um pouco do que o curso entrega. Muito legal. Nossa, foi muito legal conversar com você, você esclareceu muita dúvida que eu tinha, espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo. E fala como que o pessoal te acha, né, onde você tá nas redes, né, se você divulgar seu LinkedIn, enfim, Instagram, fica à vontade. Bom, vocês podem me encontrar no meu arroba Pamela Claro PC, porque na verdade eu vim como psicóloga, né, não posso atender como psicóloga, então faço a transição de carreira e ajudo aí nos currículos. E o meu LinkedIn é Pamela Claro, também podem me adicionar, fiquem à vontade. Eu, às vezes, divulgo algumas vagas da empresa, mesmo vagas temporárias de machine operator. Eu tenho brasileiros trabalhando lá como machine operator. A empresa fica em Burlington, né, aí aonde eu trabalho. E assim que eu começar a fazer a divulgação dos cursos, dos meus cursos na Hotmart, eu também vou divulgar que quem me assistiu no seu podcast vai ter um desconto. É, que legal. Não, eu fico feliz e fico feliz de se ajudar a comunidade brasileira, né, que é isso, o mercado canadense é muito tricky e muda toda hora, então feliz de ter uma pessoa ajudando. Então, assim, obrigado por ter vindo aqui, a conversa foi super legal, super esclarecedora. Sucesso aí no lançamento do seu curso. Obrigada, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Se eu puder ajudar, é um prazer. É isso aí, pessoal. Boa noite. Até mais.